Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma semana de resolução de exercícios? Nessa videoaula eu quero resolver com vocês os exercícios da semana 3 do PET volume 2 de Física, belezinha? Então vamos lá! Fala galerinha, então como combinado, vamos resolver a nossa terceira semana do PET volume 2 de Física. Nessa terceira semana nós vamos continuar estudando os processos de eletrostática, nós vamos continuar estudando os processos de eletrização, nós vamos continuar estudando os processos de determinação de cargas elétricas que um corpo vai adquirir. E a primeira questão que eu quero resolver com vocês é a seguinte: um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, esse corpo está... Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, qual que é o excesso de cargas elétricas que ele tem, beleza? Então, ou seja, quando eu olho aqui, eu tenho mais prótons do que elétrons. Então, quer dizer que de cara é que ele está positivamente carregado. Então, de cara é que eu já elimino a letra A, eu já elimino a letra D e já elimino a letra B, porque ele não está neutro. Se ele tivesse neutro, ele teria o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, a alternativa correta só pode ser letra C ou letra E. Beleza? Agora a questão é, quanto de carga ele possui? Para a gente determinar a quantidade de carga que ele possui, eu vou fazer uma diferença, então, desse número de partículas. Então, ou seja, eu tenho aqui um N que vai ser de 5 vezes 10 a 19 prótons, menos 4 vezes 10 a 19 elétrons. Então, ou seja, eu tenho um número de partículas em excesso que é de 1 vezes 10 a 19 prótons. Então, ou seja, esse é o excesso de carga que ele tem. Beleza? Para a gente determinar a quantidade de carga, eu vou fazer Q é igual a N vezes E. Então, Q vai ser igual, número de partículas em excesso é 1 vezes 10 a 19 prótons, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é o valor de cada uma dessas cargas. Então, Q vai ser igual a quanto? 1 vezes 10 a 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse 10 a 19 com 10 a menos 19 corta. Então, vai ficar 1,6 coulombs. Então, essa é a nossa quantidade de carga que eu tenho. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra C, de casa. Beleza? Nossa segunda questão, pessoal, fala o seguinte. 3 esferas estão eletrizadas com cargas P, M e G, tais que... Aí você tem aí que G mais M é igual a 9 microcoulombs, G mais P igual a 8 microcoulombs e M mais P igual a 5 microcoulombs. Aí ele quer saber o seguinte. A carga elétrica de G em microcoulombs vale... Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer um pouquinho de algebrismo aqui. Então, eu vou pegar a nossa relação. Ó, G mais M, isso aqui vale 9 microcoulombs. Eu não vou colocar não para a gente ganhar tempo. Beleza? Aí o exercício falou também que G mais P é igual a 8 microcoulombs. E o exercício falou também que M mais P, isso aqui é igual a 5. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui. Eu vou isolar o P aqui nessa equação aqui. Então, vai ficar P é igual a 5 menos M. Ele vai passar para lá, ele passa negativo. O que eu vou fazer com esse P? Eu vou substituir nessa relação aqui. Ó. Então, vai ficar aqui G mais... O que é o P? P é 5 menos M. Então, vai ficar G mais 5 menos M. Isso aqui vai ser igual a quem? A 8. Beleza? Agora, eu vou resolver isso aqui. Vou passar esse 5 para lá. Então, vai ficar o quê? G menos M é igual a 8 menos 5. Então, eu posso dizer que G menos M é igual a quanto? É igual a 3. Beleza? Se eu isolar o meu G, eu tenho que G é igual a quanto? A 3 mais M. Guarda isso aqui que a gente vai utilizar para encontrar o valor de G.
O que eu vou fazer com esse g? Eu vou substituir o g nessa equação. Então eu tenho que g mais m é igual a 9. Aqui está aparecendo um g também, quer dizer 9, tá? G mais m não é igual a 9? Então o que eu vou fazer? No lugar de g eu vou colocar 3 mais m. Então vai ficar 3 mais m mais m, isso aqui é igual a 9. Agora eu vou isolar, vou resolver isso aqui. Então vai ficar 2m é igual a quanto? Esse 3 ele passa para lá negativo, então vai ficar 9 menos 3 dá 6. Então m vale quanto? 6 dividido por 2 vale 3 microcoulombs. Esse é o valor de m. Se o m vale 3 microcoulombs, o g, que é o que ele quer saber, vale quanto? Então vale g é igual a 3 mais 3. Então o nosso g ele é igual a 6 microcoulombs. Essa é então a nossa resposta. Então a alternativa correta só pode ser a letra A de amor. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão fala sobre o processo de eletrização de contato e ela fala o seguinte: duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, tem cada uma delas uma carga Q. Então 1 e 2 tem carga Q. Uma terceira esfera idêntica com um suporte isolante inicialmente descarregada é tocada primeiro com a esfera 1 e em seguida com a esfera 2 e é então removida. As novas cargas das esferas 1 e 2 são respectivamente, então vamos lá, vamos fazer isso aqui passo a passo. Eu vou pegar a minha esfera 1, que tem uma carga Q, e vou colocar ela em contato com essa esfera que está neutra. Beleza? Quando eu coloco essa esfera 1 em contato com essa esfera que está neutra, o que vai acontecer? Essa carga Q, ela vai ser dividida igualmente entre as duas esferas, porque elas são idênticas. Então, o que vai acontecer? A minha esfera 1 vai ficar com uma carga Q sobre 2, e a minha esfera neutra, que estava inicialmente neutra, quando separada, também vai ficar com uma carga Q sobre 2. Beleza? Agora, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa esfera agora está com uma carga Q sobre 2, e vai colocar ela em contato com uma esfera Q, com a esfera 2, que está carregado com uma carga Q. Beleza? Então eu vou pegar essa esfera aqui, que antes estava neutra e agora está com uma carga Q sobre 2, e vou colocar ela em contato com a esfera 2, que estava com uma carga Q. Então, quanto de carga vai ter depois que eu separar? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levar em consideração o princípio de conservação das cargas elétricas. Ou seja, a quantidade de carga que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade de carga que eu tenho depois, já que essas esferas são idênticas e é um processo de eletrização por contato. Então, ou seja, a carga que eu tenho antes, o somatório, tá, da carga antes, tem que ser igual ao somatório das cargas depois. Então, antes do processo, o que eu tenho? Eu tenho Q sobre 2 mais Q durante o processo de contato. Então, qual que vai ser a quantidade de carga que eu vou ter depois? Eu vou resolver isso aqui então. Então, a quantidade de carga depois vai ser igual, tiro o mínimo, dá 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar Q. 2 dividido por 1 dá 2 vezes Q, então dá 2Q. Então quer dizer que depois do contato entre essas duas esferas, uma com carga Q sobre 2 e outra com carga Q, eu vou ter 3Q sobre 2 para dividir igualmente entre essas duas esferas. Então, ou seja, quando eu separar essas duas esferas, cada uma dessas esferas vai ter uma quantidade de carga que vai ser de quanto? É só dividir esse 3Q sobre 2 por 2, beleza? Então, ou seja, a esfera que antes estava neutra e ficou com carga Q sobre 2, após o contato com a carga 2, vai ficar com uma carga de 3Q sobre 4, e a minha esfera 2, vai ficar com uma carga também de 3Q sobre 4. Então, ou seja, a esfera 1 vai ficar com uma carga Q sobre 2 e a esfera 2 vai ficar com uma carga 3Q sobre 4.
Então a alternativa correta só pode ser a letra C, de casa. Beleza? Galerinha, nossa quarta questão, uma questão do ITA, uma questão bem legal. Fala sobre os eletroscópios, tá? Também que está na videoaula que eu enviei para vocês. E ela fala o seguinte: um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas, que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos Q. Tá? Então, ou seja, aqui eu tenho um corpo carregado positivamente, e aqui eu tenho um eletroscópio que está carregado com carga negativa, tanto na esfera do eletroscópio, quanto nas folhas do eletroscópio. Aí agora que vem a questão, tá? Tanto o corpo carregado positivamente, quanto o eletroscópio possui carga mais Q e menos Q, em módulo iguais. Agora olha a primeira afirmação. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Essa alternativa, essa afirmação, ela é uma afirmação falsa. Por que ela é uma afirmação falsa? Quando eu aproximo um corpo carregado positivamente desse eletroscópio, o que vai acontecer? Algumas dessas folhas, dessas cargas que estão nas folhas, elas vão subir, beleza? Então, se elas sobem, o que acontece? Eu fico com menos cargas negativas nas folhas. Então, ao invés de abrir, o que vai acontecer? Elas vão se fechar, não completamente, mas elas vão fechar um pouco. Beleza? Então, a primeira afirmação é falsa. Agora, olha 2. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Também não, é falso, acabei de falar, elas vão se fechar. Galerinha, agora olha a nossa terceira afirmação. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Essa afirmação é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Presta atenção. Como eu tenho um corpo carregado positivamente com carga mais Q, e eu tenho um eletroscópio carregado com carga negativa menos Q, quando houver o contato entre esses corpos, eles vão se neutralizar. Beleza? Então, ou seja, a quantidade de carga total vai passar a ser quanto? 0. Se o eletroscópio e o corpo se neutralizam, o que acontece com as folhas? As folhas se fecham. Beleza? Então, de acordo com essas afirmativas, a única alternativa correta só pode ser o quê? A letra D, de dado. Belezinha, pessoal? Pessoal, vamos para a nossa quinta e última questão, que fala o seguinte. 3 esferas condutoras idênticas, A, B e C, estão sob tripés isolantes. A esfera A tem inicialmente carga elétrica de 6,4 microcoulombs, enquanto B e C estão neutros. Encostam-se as esferas A e B até o equilíbrio eletrostático e separam-se as esferas. Após isso, o procedimento é repetido. Dessa forma, ele faz a mesma coisa com B e C. Beleza? Sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o número total de elétrons que essas duas operações passam de uma esfera para outra então a gente vai fazer isso aqui tudo em 2 etapas, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui uma primeira etapa onde eu vou colocar a esfera A em contato com a esfera B. Então, ou seja, eu tenho aqui a minha esfera A, que tem uma carga de 6,4 microcoulombs, beleza? E eu vou colocar ela em contato com a minha esfera B, que está neutra, beleza? Como essas esferas são idênticas, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma divisão igual de carga de A para B, beleza? Então, ou seja, esse 6,4 ele vai ser dividido por 2. Então, após o processo, o que eu vou ter? Eu vou ter a esfera A com uma carga de 3,2 microcoulombs e eu vou ter a esfera B com uma carga também de 3,2 microcoulombs. Agora presta atenção nisso aqui. Quantos elétrons passou de A para B para que B ficasse carregado com uma carga de 3,2 microcoulombs? Para a gente fazer isso, nós vamos fazer os nossos cálculos. Então vai ficar Q é igual a N vezes E. Então, ou seja, 3,2 microcoulombs é igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. O que é igual a N
vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ou seja, dividindo 3,2 vezes 10 a menos 6 por 1,6 vezes 10 a menos 19, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 10 a 13 elétrons. Então, significa dizer que 2 vezes 10 a 13 elétrons passou do corpo A para o corpo B. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo procedimento, agora levando em consideração o contato entre as esferas B com C. Beleza? Então, ou seja, a minha esfera B, ela tem uma carga de quanto? De 3,2 microcoulombs. E eu vou colocar a minha esfera B em contato com a minha esfera C, que está o quê? Neutra. Então, o que vai acontecer após o contato e a separação? Esses 3,2 microcoulombs, eles vão ser divididos igualmente entre as esferas B e a esfera C. Então, ou seja, o que vai acontecer? Vai ficar 3,2 dividido por 2. Então, a minha esfera B vai ficar com uma carga de 1,6 microcoulombs e a minha esfera C também vai ficar com uma carga de 1,6 microcoulombs. Aí agora a questão é, quantos elétrons passaram de B para C? Aí eu vou ter que fazer as contas, que é igual a N vezes E. Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6, que é o microcoulombs, que é igual a N, que é o número de elétrons que vai passar, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o nosso N ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E isso vai dar quanto? Vai dar 1 vezes 10 a 13 elétrons. Então, ou seja, no primeiro contato, teve uma transferência de 2 vezes 10 a 13 elétrons de A para B, e no segundo contato, teve uma transferência de 1 vezes 10 a 13 elétrons de B para C. Então, qual que foi a transferência total de elétrons que passou durante esses dois processos de eletrização? Vai ser a soma dessas duas quantidades. Então, ou seja, vai ser a soma de 2 vezes 10 a 13 mais 1 vezes 10 a 13. Então, o nosso N, que é o número de elétrons total durante todo o processo, vai ser de quanto? 3 vezes 10 a 13 elétrons. Então, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra C, de casa. Belezinha, pessoal? Galerinha, eu vou encerrar com vocês, então, essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? A correção dos exercícios. Um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau! What you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.